Beleza, pessoal? Mais uma vez estamos aí em mais uma aula de história e agora a gente vai trabalhar sobre a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, pessoal, nada mais é do que uma insurreição em Pernambuco, agora não através de holandeses, ou não através, melhor dizendo, de estrangeiros, mas uma insurreição criada pelos próprios pernambucanos dentro do território. Aqui na foto do nosso slide, a gente vê de um lado os senhores de terra e a gente vê de outro lado os comerciantes, ou seja, os comerciantes, quando eu falo no litoral do estado, ali no Grande Recife, e também os senhores de terra, quando falo os proprietários dentro dos sítios, na região de todo o estado de Pernambuco, do interior do estado de Pernambuco, pessoal. Então, a gente vê que essa questão da Guerra dos Mascates, ela se originou por causa da questão de impostos dentro do estado de Pernambuco. A questão de impostos no estado de Pernambuco é que os proprietários de terras se levantaram contra os comerciantes da capital por causa da grande exploração de impostos que se havia tendo dentro do próprio estado, né? E a questão do próprio produto que não estava tendo uma grande valorização na época. Por essa falta de valorização, os próprios fazendeiros, né, os proprietários de terra, se levantaram contra os comerciantes e criaram esse entrave, essa luta, essa briga chamada de Guerra dos Mascates. Mascates porque alguns se utilizavam de uma arma chamada mascate, né? E essa arma era uma tiradeira que fez com que houvesse esse grande entrave social dentro do estado de Pernambuco. Isso, além de então, a gente vai ver que já é no século XVIII, pessoal. Então nós vemos que é bem após, né, bem após a insurreição pernambucana, uma insurreição de nível geral no Brasil, com a expulsão dos holandeses, e essa insurreição local, apenas no estado de Pernambuco, fez com que gerasse toda essa confusão, toda essa problemática, né, levando em consideração que a coroa portuguesa, na época, ela não estava com tanta autonomia, né, em questão de dominar, em questão de mandar, né, nas propriedades, ou seja, nos donos de terra. Então os próprios colonos, né, os próprios patrões territoriais de cada pedaço, de cada faixa de terra, eram eles os seus próprios líderes, né? Ou poderíamos dizer, eram eles os seus próprios imperadores. Então a coroa portuguesa estava sofrendo economicamente também. Na época, estava vendo todas essas dificuldades que fez com que houvesse essa culminância de uma revolta, conhecida como insurreição ou Guerra dos Mascates, pessoal. Tivemos também outras guerras, mas não teve uma guerra local com tanta relevância como a Guerra dos Mascates dentro do estado de Pernambuco. Pessoal, essa aula será breve aqui e a gente vai ver de primeira mão uma questão a respeito da Guerra dos Mascates. Vou cortar aqui para a tela para a gente analisar direitinho. A primeira questão diz o seguinte: Olinda e Recife viveram momentos históricos diferentes desde os tempos da colonização portuguesa. Chegaram, inclusive, a ter conflitos que assinalavam divergências de interesse. Um deles era a Guerra dos Mascates. Uma coisa antes da gente trabalhar as alternativas que serão apresentadas aqui é que Olinda e Recife, tanto uma como outra, né, que foram duas vilas criadas, né, nesse período, a gente vê que uma queria ter sua autonomia própria, né, e se ficar como capital do estado, que no caso seria Olinda, né, que seria Olinda, também pelo seu grande crescimento e contingência populacional. Mas por causa da tomada e Recife ficou como a capital do estado, né, houve também um envolvimento, né, uma seta
entre essas questões que envolveu também a Guerra dos Mascates, gerando toda essa problemática no século XVIII, ou no século XVIII, XVII, aqui mencionado, melhor dizendo. Mas indo para as questões, pessoal, a primeira questão diz assim, a questão A. Mostrou a decadência econômica de Olinda, que sofria com suas dívidas financeiras em crescimento. B. Afirmou a importância política do Recife com seu rico porto, independente até das ordens vindas de Portugal. Alternativa C. Consagrou o poderio da aristocracia holandesa com amplo domínio da produção do açúcar na colônia. D. Consolidou o governo de Castro e Caldas, aliado dos recifenses e líder político no conflito. E. Criou condições para a recuperação de Olinda, dificultando as atividades comerciais do Recife. Então, pessoal, a respeito dos momentos históricos que deram essa culminância na Guerra dos Mascates, a alternativa, vou dizer de primeira mão, a alternativa correta que nós iremos assinalar aqui foi ou será a alternativa de letra A, quando se refere à questão econômica, né? A questão econômica dentro do estado de Pernambuco. Então, como falei antemão, os fazendeiros, os proprietários criaram essa revolta, essa disputa com os comerciantes da capital, gerando uma dificuldade extrema. Segunda questão, pessoal. Considere as afirmações a seguir em relação à Guerra dos Mascates, ocorrida na capitania de Pernambuco entre 1710 a 1711. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os comerciantes de Recife e os proprietários de terras de Olinda, no contexto em que a primeira florescia e a segunda mostrava claros sinais de decadência. 2. A vitória dos comerciantes de Recife possibilitou a emancipação de sua vila e o fim da sujeição política, administrativa e jurídica a Olinda. 3. O discurso dos olindenses derrotados era aquele que os afirmava como nobres, homens da terra, destituídos de suas prerrogativas por estrangeiros e seus descendentes aventureiros. Está correto o que se afirma: a terceira apenas, a segunda e a terceira apenas, a primeira apenas ou a primeira, segunda e terceira apenas. Então, pessoal, dentro dessa questão, a alternativa correta a ser assinalada é a última, que é a primeira, quando se fala do envolvimento, que os comerciantes estavam tendo grande preponderância e os fazendeiros das regiões de Olinda estavam em decadência, né? A segunda, porque os comerciantes tiveram a vitória junto à questão política, juridicamente, tornando Recife capital, né, do estado. E terceiro, o discurso dos olindenses derrotados era daquele que o afirmava como nobres homens da terra, destituídos de suas prerrogativas. Foi por isso que houve esse levante contra os comerciantes recifenses. Então, é a 1, 2 e 3, pessoal. Bem, pessoal, ficamos por aqui, né? Mais uma vez com a nossa aula. Que Deus abençoe vocês. Está aí o material. Então, vamos estudar que a gente vai conseguir nossos objetivos. Ficam todos com Deus.